todos, muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma edição do Board Talks, nessa quinta-feira, aqui em São Paulo, ó, diretamente aqui da Board Academy em São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Udo Girlich, eu sou um dos diretores aqui da Board Academy. A Board Academy é a EdTech aqui de São Paulo, que promove, né, o Board Talks, esse evento que acontece toda quinta-feira, a partir das 18 horas, aqui no YouTube, né, que é direcionado para você, conselheiro, para você que é gestor de empresas, para você, empresário. Né? A Board Academy tem como grande propósito de levar governança, né, para as empresas, para as pequenas e médias, principalmente, né, ela atinge isso através das suas diversas formações, né? Então, se você que está nos assistindo pela primeira vez e tem interesse nessa trilha do aconselhamento profissional, entre em contato, né, conosco ou então entre no site da Board Academy, boardacademy.com.br. Lá você vai ter uma série de informações a respeito das formações que nós temos aqui, dos eventos que nós promovemos. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo um evento desculpa, ontem tivemos um evento em Porto Alegre e amanhã teremos um evento na cidade de Goiânia, né, para desenvolver, disseminar isso Brasil afora, ok? Então, e para nossa querida audiência, para os nossos colegas aqui, os board members da Board Academy, um caloroso boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço aí já a participação e contribuição de vocês. Hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante, então, né, aquelas contribuições, as questões que vocês eventualmente tenham sobre o tema que a gente vai trazer, né, coloquem aqui no chat e, na medida do possível, a gente vai fazendo uma interação e respondendo todos esses questionamentos, essas contribuições. No Board Talks de hoje, eu tenho o prazer e honra de receber aqui dois grandes colegas, né? O Dr. Luiz Carlos Simonovis, ele é Founding Partner e CEO da SZY Advogados e também presidente da Comissão de Comércio Exterior da OAB aqui de São Paulo. E também o Dr. Ricardo Neves, né, que é associado, né, fundador da... Desculpa, que tá um minutinho só. Vamos lá, vamos lá. Ele é sócio fundador da Monteiro e Neves Advogados Associados aqui de São Paulo, especialista em Direito do Consumidor pela PUC, Direito Econômico, mestrando em Direito na University College London e também membro, né, da Comissão Comércio Exterior da OAB aqui de São Paulo. Então, de antemão, em nome da Board Academy, eu já agradeço a gentileza dos colegas de estarem aqui conosco, compartilhando esse tema que nós vamos trazer já. E ao nosso querido Daniel Medina, que toda quinta-feira também nos prestigia aí com seus comentários, né, com as suas reflexões e provocações a respeito do contexto empresarial como um todo, né? Então, hoje a gente vai trazer um tema relacionado à estrutura societária das empresas e como que isso se conecta, né, com a proteção patrimonial. Nós temos vários casos que são emblemáticos envolvendo aí a questão do patrimônio. Então, o que a gente vai desenvolver aqui, né, o que a gente vai trazer de alertas e reflexões é justamente de como que você deve, né, alertar sobre os riscos, né, e como vocês devem se preparar, né, relativamente às estruturas societárias das empresas e organizações que vocês aconselham, que vocês dirigem, né, ou as quais vocês são os proprietários, fundadores e gestores, enfim, né, para que você tenha aí uma proteção patrimonial adequada, né? Nós sabemos aqui no Brasil que essa é uma questão bastante delicada e eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Que é a questão das empresas familiares. A gente sabe que essa questão da gestão do patrimônio, né? Do wealth management e também da proteção do patrimônio
são questões bastante delicadas, né? E que acabam afetando, a depender das circunstâncias, o próprio relacionamento familiar, né? Enfim, a gente vê uma série de empresas aí passando por dificuldades nesse sentido, né? E é nesse tema que a gente vai navegar, é nesse mar que a gente vai navegar hoje aqui, trazendo para vocês aí contribuições e reflexões importantes para que vocês se previnam, né? Estejam minimamente cientes sobre os riscos, né? Que porventura vocês estejam, as empresas estejam correndo, né? E como também, né? Como se proteger, como mitigar eventuais riscos nesse sentido, tá certo? Então, para a gente não aproveitar bastante o tempo aqui, né? Eu já gostaria de passar a palavra para o Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigado, né, pela gentileza em estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento, e a palavra está contigo agora. Obrigado, Udo. Obrigado, Daniel, pela gentileza. Agradecer o Board Academy pelo convite. Mais esse convite aí para a gente poder estar conversando com os nossos amigos, conselheiros, gestores de empresa e de um tema que é tão caro, tão precioso para nós e deveria ser, né, de idêntica forma, para todos os empresários a gente falava há pouco aí fora do ar o perfil brasileiro, né? Quer dizer, o grosso realmente das empresas são empresas familiares. Isso é quase unanimidade, né? Independentemente de serem empresas de capital aberto, fechado, a grande maioria, praticamente quase todas as empresas do Brasil são limitadas. E há um levantamento feito por algumas das grandes aí de auditoria quando elas vão falar sobre o tema também de compliance e governança, para dizer que o ato, né, príncipe, o ato fundacional de uma pessoa jurídica, ele já vem de uma forma muito, mas muito singela, muito simplificada, simplória mesmo, talvez seja a palavra. E não é assim que o empresário costuma ou gostaria de fazer os seus negócios, né? Quer dizer, ele tem todo o cuidado nas relações comerciais, fornecedores, clientes, e boa parte das vezes ele não coloca a mesma atenção na Constituição e todos os atos subsequentes à Constituição das suas sociedades. Por isso, né, que essas estruturas societárias que nós vamos tratar hoje aqui, a palavra-chave é planejamento, né? E planejar é antever, é antes, né? E tanto para viver em tempos de paz como em tempos de guerra, né? Guerra. Então, e nós nunca sabemos como isso vai e quando isto vai se dar, né? Até porque boa parte dessas empresas, né, tem por objetivo a perenidade, né, a Uhum. continuidade no tempo. E a continuidade no tempo significa muitas vezes novas gerações dentro dos grupos familiares e não necessariamente essa esse binômio ele funciona com a lógica cartesiana que todo mundo gostaria. Então, mas existe. Então, nós estamos aqui para dizer hoje para vocês, mostrar singelamente como se fazer um planejamento dessas estruturas societárias, com tudo que é periférico a elas, que possa emprestar proteção, organização e, sobretudo, evitar problemas. Eu gostaria, então, feito esse introito, de passar a palavra para o Ricardo Neves, para que ele falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre a questão de patrimônio pessoal, patrimônio empresarial, que muitas vezes se mistura, especialmente nas empresas familiares. Ricardo, por favor. Boa noite, Udo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu querido amigo Luiz. Agradeço também a oportunidade da Board Academy de estar aqui hoje conversando com um seleto público
que eu tenho certeza que é o que está nos ouvindo agora e assistindo, e considerando de que a maioria das empresas no Brasil são familiares, isso é um fato, isso não tem dúvida. Penso que o gestor de uma empresa deve encarar a sua família também como uma empresa, como gerir esta empresa, família, e como analisar as peças que estão nessa família. Então, não necessariamente o ditado de que filho de peixe, peixinho se aplica nos sucessores, né? Uhum. Nas pessoas que irão assumir posições ou não nas empresas. Mas, como me pediu o Luiz, acho que é importante, antes de pensar no que vem no futuro, os sucessores, é ter muito claro que o empresário e a empresa não se confundem. Isso é um princípio de direito civil, está lá há muito tempo no Código Civil, mas durante muito tempo não se tinha claro o que era a linha de efetiva de separação entre a empresa e o sócio, entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. Muito disso também responsabilidade do empresário e da empresa, que por termos a figura das empresas, na sua grande maioria familiar, muitas vezes confundem ou confundiam o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. A utilização de bens da empresa em proveito pessoal do empresário. E com tudo isso, no decorrer da história, a gente veio criando a figura da confusão patrimonial. Então, Uhum. a primeira coisa que o empresário deve pensar para proteger o seu patrimônio pessoal e também proteger a sua empresa é evitar de todas as formas a confusão patrimonial. Então, na última mudança que a gente teve no Código Civil, a gente passou a ter no ordenamento jurídico o que caracteriza e o que viabiliza a famosa desconsideração da pessoa jurídica e também a desconsideração da pessoa física. E é muito simples, é a confusão patrimonial. É quando eu não consigo distinguir o patrimônio da pessoa física do patrimônio da pessoa jurídica. E quando eu falo isso, muitos empresários me dizem: então quer dizer que se minha empresa está em dificuldade, eu não posso utilizar do meu recurso para ajudar a minha empresa? Não, você pode. Você tem que deixar isso claro, o ingresso desse recurso dentro da empresa. Um empréstimo, um aumento de capital, a forma como for, mas não se caracteriza a confusão patrimonial. Patrimônio da pessoa física é dele, patrimônio da empresa é dele. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai imaginar um planejamento de proteção patrimonial é fugir completamente das caracterizações de confusão patrimonial. Acho que é o primeiro ponto que a Uhum. gente deve pensar, tá? E eu vejo nesse sentido, né, Ricardo, que essas coisas começam né, essa confusão patrimonial, como você falou, ela é quase que cultural aqui no Brasil, por Sim, assim dizer, né? várias. Bem nessa linha. Se a gente Então, pega, desculpa, se a pois gente pega não. na história, né, e na vivência profissional da advocacia diária nisso, muitas vezes eu já ouvi: esse imóvel onde está a empresa, ele não é da empresa, ele é meu, mas ele está em nome da empresa. Ah, Então, o imóvel foi adquirido, construído com recursos próprios do sócio, mas ele deixou em nome da empresa. E ele diz que aquele patrimônio é dele. Não, aquele patrimônio é da empresa. Por quê? Porque ele não quer, muitas vezes, e ninguém gosta de pagar imposto, é um fato, né? Eu não gosto, ninguém gosta. Mas muitas vezes ele não quer, para evitar a proteção patrimonial, ter o imóvel dentro de um planejamento de estrutura patrimonial, pagar aluguel, receber aluguel, distribuir lucros pela empresa patrimonial e deixar a coisa muito bem clara. Então, é uma cultura, infelizmente, de confundir várias coisas. A gente já viu, avião, é carro, é barco, em nome da empresa operacional.
Ela não está nem em nome de uma empresa que tem o objetivo de ser detentora de patrimônio. Estava na empresa operacional. Acontece alguma coisa na empresa operacional, infelizmente, esse patrimônio vai se perder, porque ele não é do sócio, pessoa física. Ele é da empresa, né? Aham. É, Você vê a pois é, então gravidade, oi. Udo, você vê a gravidade do que o Ricardo está falando, que boa parte dessas empresas, nós estamos falando de indústrias, empresas de varejo, comércio, elas não têm por objetivo a atividade imobiliária, né? Quer dizer, é outra atividade central. E ainda assim, quer dizer, já acho um milagre acontecer ter um imóvel onde esteja a sede da empresa. É uma penca de imóveis sem qualquer planejamento de se isso é ou não é indispensável à atividade operacional, né? Quer dizer, então Aham. veja como no nascedouro disso, até antes do planejamento, já faltou uma pitada aí de gestão, né? De foco no business, né? E isso também acaba misturando também e prejudicando a própria mensuração do desempenho da empresa. Porque se aquele patrimônio está como ativo da empresa, então, obviamente, né, que ele faz parte do capital empregado também, né? No cálculo do Rossi, você vai ver e falar, pô, mas quer dizer, né, vejam só os desdobramentos que se tem justamente pela falta desse planejamento e pela clareza nessa separação do patrimônio, né? E muito menos a gente vê isso refletido, por vezes, no contrato social, enfim, né? Quer dizer, e aí que fica, né, gente? Olha, e é o primeiro alerta já, né? Às vezes a gente, né, quando nós chegamos numa empresa para fazer o aconselhamento profissional de uma empresa, né? Pode parecer primário, né? Pedir um contrato social para se analisar o contrato social, mas esse eu acho que é a ferramenta, é o primeiro instrumento que a gente tem que dar uma olhada, porque eu já cheguei em empresas e falar, deixa eu dar uma olhada no contrato social, né? Aí vem aquele silêncio na sala, né? E aí vem aquela frase depois um pouco, né, meio constrangido assim, falar, nós estamos atualizando o contrato social, né? O Luiz Carlos trouxe também, né? Às vezes esses bens que lá estão, eles não condizem, não estão diretamente relacionados com o objeto social da empresa, né? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso E e, é obviamente, um bem que, orientar, sim, né? e é um bem, Udo, de um valor extraordinário que muitas vezes vai fazer falta na vida da empresa e a empresa está dormente em cima daquele bem sem qualquer valia econômica, como o Ricardo falou, nem aluguel está pagando. Pois é. Esse é um Né? E o caso Ricardo, clássico, né? Eu o eu tive, Ricardo trouxe Vai lá, eu tive Ricardo. uma situação uma vez que, se a empresa pagasse o aluguel efetivo pelos imóveis que ela ocupava, o resultado da empresa era significativamente inferior do que ela reportava. Quer dizer, né? Vejam só como as coisas são. E você trouxe um exemplo no começo, né? Pô, mas eu não posso dispor de um bem meu, né, para ajudar a minha empresa? Você pode, né? Você pode vender na pessoa física aquele imóvel que você tenha e fazer um aporte de capital na tua empresa, mas isso também precisa ser refletido, né, na distribuição das cotas ali da empresa. E muitas vezes Sim. isso não é levado em consideração. E depois, num evento lá na frente, né, você fala, não, mas eu coloquei tanto na empresa que aquela coisa. E aí já viu, né? Aí começa a confusão, né, gente? Então, Medina, eu não sei se você tem algum comentário já para trazer nesse sentido Antes aí. do comentário que eu vou fazer, eu tenho duas perguntas aqui que eu acho tão bacanas para passar para o Luiz Carlos e para o Ricardo. Primeira é do Vamos lá. Fábio Ricardo. Fala, boa noite. Com relação à sucessão, alguma novidade sobre o projeto de mudança no Código Civil para que o cônjuge deixe de ser herdeiro necessário? Se me permitem, eu tenho acompanhado bastante esse assunto. É um dos, assim, a mudança do Código Civil, a gente está falando de um novo Código Civil, né? A gente tem alteração de 800 artigos e criação de mais 300.
Dentre eles, um seria essa questão do cônjuge, de não ser mais herdeiro. Então, acho que ainda é muito prematuro para poder afirmar que isso vai acontecer, mas é sim um dos artigos que se propõe a alteração. Nós Tá, tivemos essa semana que passou um debate na OAB sobre as mudanças, né, como as mudanças do projeto do Código Civil vão afetar o planejamento sucessório patrimonial. E tem coisas, como o Ricardo falou, assim, absolutamente despropositadas, esdrúxulas, retrocessos, que volta ao Código de Bevilacqua de 1916, né? Então, eu também acho que é uma coisa que ainda vai aprimorar o debate, acho que ainda vai ter alguma evolução a respeito. O que eu queria salientar, Medina, aqui, é, dentro do que a gente estava falando, falamos de um imóvel, né, para ilustrar na vida da empresa a confusão patrimonial, mas o Udo tocou num ponto importante, né, a questão de pedir um contrato social numa empresa e falar, nós estamos olhando. reformulando, né, aprimorando, Atualizando. mas você poucas vezes vê, olha que interessante. Primeiro que um contrato social, vamos dizer de limitada, que é a grande maioria das empresas no Brasil, que preveja, olha que interessante, o que acontece se os sócios, os fundadores, não só se eles morrerem, mas se ficarem de alguma maneira incapazes, demência, Alzheimer, né? Mesmo que provisoriamente. Eu cheguei a ver casos de empresas que os patriarcas eles detêm o poder total para assinar cheque, para poder assinar contrato e mais Aí se ninguém. acontecer alguma coisa, a empresa não funciona, né? A empresa não funciona. Então, e estamos falando de coisas corriqueiras do dia a dia, né? Para piorar, é, além de não ter essa previsão, não tem qualquer previsão na maior parte dos contratos quanto a riscos de terceiros. Ou seja, responsabilidades dos sócios, dos diretores, dos conselheiros, quando tem conselheiros, e perante questões trabalhistas, questões ambientais, questões regulatórias. E veja, boa parte das vezes nas empresas, os próprios administradores não sabiam que eles estavam sujeitos a essas responsabilidades. Então, primeiro passo aqui para a gente conscientizar, né, os nossos ouvintes aqui é efetivamente a ciência de toda essa responsabilidade pelos atos praticados. E como que se faz para poder restringir esta responsabilidade, ou delimitá-la, pelo menos, para que você possa enfrentar. Eu já me antecipo aqui, depois passo para o Ricardo complementar, que é ter, com certeza absoluta, um contrato muito bem feito, com toda a previsão. Advogado nenhum do mundo consegue fazer isso sem que o empresário dê o norte, porque é ele que conhece a situação do negócio, ele conhece a família, ele conhece as características e ele sabe o que ele quer, para o bem e para o mal. Então, isso número um. E número dois, um programa efetivo de governança e de compliance para ser cumprido, né? Com criação de conselho, com criação de protocolo familiar. Eu queria que o Ricardo explorasse um pouquinho mais aí essa bola, só que eu levantei. Não, acho que a bola foi ótima, Luiz, porque eu estava pensando exatamente, e vocês estão até um pouco melhor. Estão dizendo para vocês que estão reformulando o contrato social. Eu, várias vezes, ninguém nem sabe onde ele está. A gente tem que buscar lá na junta comercial uma cópia, alguma coisa, para entender, né? É, pegando um pouco o que eu já falei da confusão patrimonial e tudo isso, eu acho que uma vez só eu vi um contrato social ou até um estatuto social que trazia regras específicas no caso de
falecimento de um sócio, porque sempre tem aquela cláusula padrão, né? Ou a sociedade se encerra, então, ou seja, falece um sócio, a sociedade deixa de existir, ou ela não se encerra e os herdeiros ingressam na sociedade. Mas será que isso vai funcionar, né? Esses herdeiros? Será que encerrar a empresa vai funcionar? Então, acho que é importante pensar num contrato bem elaborado, e às vezes o bem elaborado não são cláusulas muito sofisticadas, são cláusulas que tratem o que precisa ser tratado. Então, esse é um Uhum, dos pontos que eu só queria ressalvar, Perfeito. mas é uma cláusula que a gente nunca vê em lugar nenhum é o que eu faço se um dos meus sócios ou os meus acionistas tiver as suas cotas ou suas ações penhoradas. Porque eu posso tocar a minha vida do jeito que eu quiser e, eventualmente, ter uma dívida. E essa empresa ter patrimônio e o credor querer atacar o patrimônio dessa empresa porque penhorou cota ou penhorou ações. Então, isso é um assunto que todo empresário tem que pensar, porque ele pode ter problemas, isso faz parte da vida, né? Faz parte de ser empreendedor num país como o nosso, que ele pode sim ter problemas, mas se o contrato dele, social ou estatuto social, estiver bem redigido com cláusulas protetivas, o patrimônio da empresa não vai ser afetado. É, ele vai ter as cotas dele, as ações liquidadas, mas não o patrimônio da empresa. Então, de fato, o contrato social e o estatuto e todos os complementos, né, porque tem muitos assuntos que não podem e nem devem ser tratados nos documentos que estão públicos. Aí entra a figura do acordo de acionistas, o protocolo familiar, que algumas vezes já enfrentei protocolos familiares. Infelizmente, muitos deles mal feitos, pior do que não ter é ter um mal feito, porque pontos não foram devidamente abordados, e aí, falando um pouquinho de protocolo familiar, o mais importante para mim no protocolo familiar é o envolvimento dos herdeiros. Porque uhum. muitas vezes os fundadores eles querem impor algumas condições aos seus herdeiros. Mas o mais importante para que o protocolo familiar tenha o resultado almejado, né, que é tratar uma família como uma empresa, é o total envolvimento dos herdeiros. Então, eu tive uma situação já não faz tanto tempo assim, de estar aconselhando uma família, junto com o conselheiro da empresa, que passou a ser o conselheiro da família, e um dos herdeiros pediu para falar comigo, porque ele se identificou. E ele veio se abrir comigo e dizer o seguinte: Ricardo, eu não quero fazer parte desse negócio. Eu não quero suceder a minha família nesse negócio. E tudo que eu vejo sendo tratado é critério para quem vai entrar no negócio, tem que ter formação, tem que ter isso. Eu não quero, eu não me vejo nesse negócio. E acho que o pai, a mãe, o fundador, ele tem que analisar as peças da sua família, né? E, de Sim. repente, aceitar que o seu filho não quer aquele negócio. Então, o protocolo familiar muitas vezes não trata disso. Uhum. Porque esquece de perguntar, você quer fazer parte? Agora, ele é herdeiro, né? Então ele vai ter direitos como todos os outros herdeiros, eventualmente aqueles que estejam no negócio. Então, o Uhum. protocolo familiar me parece ser peça-chave para organizar o planejamento de sucessão e até proteger aquele herdeiro que não quer fazer parte do negócio, ele quer tocar a vida dele de outro jeito. Mas como é que vai ser o relacionamento dele, eventualmente, com o primo? Então, Exatamente. com o E à medida irmão, que à quer medida que dizer, as gerações vão passando, esse distanciamento, né, vai aumentando, né, Ricardo? E aí a sim, tendência é ter conflitos aí na família, né? acho que protocolo familiar, o que eu posso dizer sobre ele primeiro, o envolvimento de todos, né? E
que ele seja muito trabalhado. As pessoas às vezes querem um documento desse de uma forma relativamente rápida, e a gente tem que analisar cada indivíduo que está sendo tratado nesse protocolo familiar. Você vê, para Bom, piorar o que o perfeito. Ricardo falou, imagina, vamos elevar a potência aqui. Estamos falando de família. Vamos falar de casamento também. Você imagina Sim. a quantidade. E aí, veja, independentemente de ser acionista ou cotista, mas um divórcio, uma briga judicial, isso pode acabar com a vida de uma empresa se não tiver protocolo familiar, se não tiver uma previsão, se não tiver um acordo de cotistas. Olha que interessante. E para que as pessoas não fiquem a falar assim, ah, mas é uma coisa muito longe da minha realidade. Não, nós estamos dizendo o seguinte: pega um grupo, como o Ricardo falou agora, que já tem gerações, com tios, primos, e levanta um dos patriarcas lá e fala assim: não, nós vamos vender essa unidade, ou vamos abrir uma filial, ou vamos tomar um empréstimo. E um dos sobrinhos, às vezes com minoritário, mas junta com dois, três ali e se aproveita de um contrato mal feito, mas tá, é o que está valendo. Fala, não, tio, a partir de agora não só não está valendo isso, como você não assina mais nada. E tá montado o caos, né? Quer dizer, então eu acho assim, é fundamental isso, e os conselheiros têm um papel mais do que relevante porque eles estão lá exatamente para isso, para alertar sobre as questões patrimoniais, sobre as questões sucessórias, as formas de se fazer isso, e ele talvez seja essa figura que auxilie, como o Ricardo falou no protocolo, que conhece a intimidade, né, dos fundadores, dos cotistas, da família, e pode, de uma maneira mais profissional e menos passional, auxiliar na formatação desse instrumento. Olha, Que bom. ouvindo vocês, eu, assim, claramente um dos primeiros passos de qualquer planejamento estratégico tem que ser a avaliação dos documentos societários de uma empresa, familiar ou não. Acho que tudo que vocês falaram, estão falando, estou vendo tanto problema potencial. E eu conheço que eu tenho na família da minha mulher uns primos que um dos primos divorciou da mulher, a mulher, ela falou, eu não assino a venda dessa, e ele morreu, eu não assino a venda da empresa familiar, nem, só quando eu morrer vocês vão conseguir ser. E ela tá com, sei lá, uns 85 anos de idade, tá forte nesse negócio, o resto da galera ficou com patrimônio preso lá. Então, não, isso é uma coisa que eu acho que como conselheiros de empresas de todo tipo, mas outro setor que eu estava olhando aqui são startups. Eu imagino que muitos desses contratos de startups não estão preparados para nada disso, nem para nada Não. parecido a isso para o futuro. Não, Medina, imagina o seguinte: o empresário, seja de uma startup, como você falou, ou de uma grande empresa, uma empresa familiar, uma empresa média, ele poucas vezes tem o costume de planejar. E veja que eu não estou falando só de estrutura societária, eu estou dizendo do futuro da própria empresa. Ou seja, aquela Estratégia. pergunta: para onde nós vamos? O que eu estou imaginando? E não é daqui a 10 anos, é agora, para 2026, ano que vem. Eu quero ir para o exterior, eu vou exportar, nós vamos mudar. Com a reforma tributária, eu vou redimensionar o meu negócio. Será que o que eu estou fazendo, eu vou aproveitar os créditos todos lá do IBS, CBS? Então, olha quanta coisa lá do nascedouro, de um contrato social. Porque se ele não souber para onde ele vai, o contrato social já ficou para trás, ele já ficou um instrumento totalmente anacrônico, sem serventia, né? Então é fundamental, outro vício da turma, né? Ah, eu já fiz o meu contrato, eu fiz uma revisão. Não, na verdade é isso. Quando você faz o seu planejamento estratégico, você tem que avaliar todos os seus atos e todos os seus contratos. E agora com a reforma tributária, mais ainda, né? Para ver se Mas isso aí para em ainda. pé.
né? Ai, ai, Uhum. ai, que surreal. Tem outra pergunta aqui, deixa eu fazer para vocês. Na verdade, ela se refere ao primeiro exemplo que vocês estavam discutindo de uma empresa que passa patrimônio de uma pessoa que passa patrimônio para a empresa, ou algo parecido. O Kleber Palma Rodrigues, ele perguntou, certo aí seria ter uma empresa específica gestora de patrimônio? Eu acho que Isso sim. mesmo, Cláudio. Acho que é um dos caminhos. Pode até ser na pessoa física, não é o ideal do ponto de vista nem tributário e nem de planejamento seguinte, mas não ter esse bem na própria empresa operacional. Então, Veja que separar os bancos todos no passado, Medina, passaram por um processo de a desimobilização de mobilização. ativos. Por Sim. quê? Porque o negócio deles é financeiro, não é prédio, não é Não tijolo. tem- Então Exatamente. Então, é uma reflexão importantíssima, né? com certeza. Né? E daí que surgem também, né, as holdings patrimoniais, né, se você já quiser, né, ter uma estrutura mais robusta, e, por conseguinte, principalmente nas empresas familiares, você tem empresas que fazem a gestão de todo esse patrimônio, que são os family offices, né, que são empresas especializadas para dar, né, primeiro proteger e também fazer a gestão, né, porque, de novo, né, à medida que aquela empresa vai crescendo, né, né, o número de sócios, né, se for uma empresa familiar, vai aumentando, por assim dizer, né, é de se supor e podemos inferir que nem todos têm né, aquele viés empresário, né? Então, para proteger aquele patrimônio, enfim, né, essa seria uma das alternativas que se tem justamente para proteger esse patrimônio e fazer a gestão adequada. Então, gente, o que a gente está percebendo aqui é o seguinte, né? Pô, Maúdo, mas onde é que entra a estrutura societária aqui nessa conversa toda? Pô, pega direito exatamente, né? Quais que são aí as vantagens e desvantagens, né, de uma empresa limitada, de uma SA de capital aberto, capital fechado, né, de uma holding patrimonial, e é lógico que você tem que aplicar isso para o contexto, né, daquela empresa naquele momento, né? Então, Udo, se eu nós. fosse fazer. Oi, vai lá, Diga, vai não, por lá. favor, por favor, por favor. Não, então, né, gente, é muito importante que se tenha que se consiga montar todo esse cenário, né, no qual a empresa está inserido para começar a fazer as melhores recomendações e tomar as melhores decisões. E, de novo, né, o Luiz falou uma coisa, e o Ricardo reforçou de uma maneira, né, muito, muito veemente, que é o seguinte: estabeleçam essas regras nos tempos de paz, né, para utilização num eventual período de guerra, porque as regras estão claras, né? Os questionamentos são minimizados, os conflitos são minimizados, as decisões ficam mais claras, elas fluem melhor, né? Era isso que eu queria trazer para o pessoal. Pegando um Falar pouco, de... Fala, desculpa, Ricardo. só pegando um pouco o que o Udo falou, é, algumas vezes o mercado vai precificar isso. O mercado precifica a guerra. Então, eu tenho uma família, eu, na verdade, represento um dos acionistas, uma indústria que no segmento dela é a maior do Brasil. Tá na terceira geração, ninguém nunca planejou nada. E todos os dias você tem comprador batendo a porta. Mas quando eles olham a estrutura societária de uma família do interior lá, começou no interior do Rio Grande do Sul, muito já tem sobrinho, tem cônjuge de falecido. O mercado precifica, então é uma empresa que, se ela tivesse organizada Legal. do ponto de vista societário, de planejamento, de quem é de fato o controlador, ela teria sido vendida há muito tempo. Só que Hum. ninguém compra, porque o mercado precifica isso. É isso. Você veja, olha, o Ricardo tocou mais um ponto super importante. Você vê que a gente foi dando pinceladas aqui. M&A, né? Quer dizer, no final, o seu negócio ele tem um valor e é o mercado que está precificando.
Óbvio, se você é comprador, né, tem vários segmentos vivendo um momento de consolidação. Se você é comprador de uma empresa num determinado segmento, você vai querer analisar uma que esteja absolutamente redondinha, com atos, com os contratos, com todas as suas obrigações, auditada, um balanço que preste, com tudo facilmente aferível. Ou vai imaginar o seguinte, aquele organograma do mapa do inferno, né? Quer dizer, fala assim, poxa, ninguém pensou em nada. Então, eu ia a minha fala aqui que eu ia mencionar, Udo, seria quase um checklist para Uhum. você ver a quantidade de coisas importantes nas estruturas societárias. Então você tem que ver quem são, quem serão, né? Tanto cotistas e acionistas como os diretores. Segundo, o regime de casamento de todos eles. Terceiro, se filhos entrarão ou não entrarão na sociedade. Limitação para não misturar, como o Ricardo falou, patrimônio de pessoa física com patrimônio de jurídica. Então, como que eu isolo cada um? Patrimônio adquirido da pessoa jurídica, na hipótese de vamos pegar o barco andando. Então, como é que está? O que que você deveria fazer para ser mais solvente, para ser mais líquido e focar mais no seu negócio, não desviando recursos para bens e ativos que não vão te ajudar a chegar ao seu objetivo. Terceiro, ter uma estrutura para cada uma dessas famílias, nacional ou internacional, e aí tendo a ver com o perfil de cada um, seja uma holding, seja uma estrutura de fundo, trust, offshore, que tem a ver com as ambições e os planos de cada um. Terceiro, necessariamente ter um programa contínuo de compliance. Veja que a gente falou num outro episódio aqui do Board Academy sobre a Uhum. necessidade de revisão de contratos. Já é um momento, quer dizer, de ver se tudo isso continua sendo eficiente, onde está a deficiência. Outra questão, como que você quer que as coisas sejam decididas na sua empresa? Quem manda? Com quanto essa pessoa manda? E em caso de empate ou divergência, como é que você soluciona uma disputa dessa? Você vai largar isso para o Poder Judiciário? Porque veja, a importância do protocolo familiar, a importância do acordo de cotista, é que você pode regrar tudo isso daí conforme o pensamento, conforme a evolução da empresa ao longo do tempo. E com isso você tem uma regra para seguir, e quanto mais fundamentada ela for, mais difícil vai ser de ser derrubada e mais provavelmente ela vai ser cumprida, porque esse é o desejo de todos, que é o tempo de paz que você falou. E o Ricardo trouxe um ponto importante, né, gente? Entrada e saída de sócios. Às vezes, se você faz, as suas cotas são penhoradas de alguma maneira, de repente aquela sociedade se vê frente a um novo sócio. E aí, como é que fica aí, né? Então, esses são os meandros do contexto empresarial, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, esse contexto empresarial, ele é complexo, né? Ele é complexo pela legislação tributária, pela fiscal, pela trabalhista, enfim. Né? Então, e você mencionou logo no começo, né? Tanto o Ricardo quanto o Luiz, planejamento. Gente, pega agora e fala, como é que está esse negócio aqui agora? Né? Eu recomendo sempre fortemente isso, né? Vamos revisar isso daqui, vamos deixar em pratos limpos, vamos deixar as regras claras para todo mundo, para não ter dúvida, né? Porque lá na frente, numa eventualidade, né, o- eventuais debates desnecessários são mitigados, né? Então, E a figura para isso, Udo, é do conselheiro, é do advogado, porque é um terceiro que está sentando na mesa e vai botar, às vezes, a família em xeque.
Quer dizer, mas é um fogo amigo, porque você fala assim, eu estou provocando vocês a raciocinarem com situações que eu e o Ricardo vemos todos os dias, os conselheiros veem todos os dias, é antever um problema. Uhum. E aí você colocando esses problemas, como é que essa família, como é que esses sócios vão lidar com isso? Ou eles imaginam lidar com isso? Nessa hora, provavelmente, você vai ver sair raios e trovoadas, né? Porque o pessoal fala, nossa, não estamos preparados para uma briga, mas bom que ainda estamos em paz, como é que É, nós vamos regrar isso tudo? Mas essa é a melhor hora, né, Luiz, para sair sim. o raio. Essa é a melhor hora. Porque Exato. também a experiência mostra algo que foi feito sem nenhuma discussão tende a alguém não ter ficado satisfeito. É Aquela isso. pessoa aceitou aquilo. E quando o evento que se pretendia evitar acontece, ela resolve discutir. Que eu costumo Verdade. dizer que é a hora de lavar roupa suja. Então, muitas vezes, um herdeiro, um filho, aceita porque foi basicamente a vontade dos pais, e a hora que os pais não estão, ele resolve discutir aquilo que ele devia ter levantado lá na trovoada. É. Então, a Uhum. figura do conselheiro e do advogado que é um conselheiro é muitas vezes também instigar isso, mas você está de fato satisfeito com isso aqui? Ou você está aceitando isso aqui? Porque quem concorda, consciente, dificilmente vai discutir. Agora, quem Uhum. simplesmente aceita, provavelmente no futuro vai discutir. Uhum. E não tem E modelo eu, perfeito, né? Não tem. Então, Não, é um pouco de planejamento, e um pouco de calçar as sandálias da humildade. E entender o seguinte: o nosso contrato social, o nosso estatuto, ele é perfeito, né? E não adianta. O ótimo é inimigo do excelente, inimigo do bom. uhum. Então, assim, como é que eu faço isso ficar com a minha cara? Não pode ter a cara de outro. Não pode ter um copia e cola. Tem que ser desenhado a sua Exatamente. imagem e semelhança daquele momento e já com as previsões para o futuro. Uhum. E outra coisa, né? À medida que o tempo passa, às vezes ser revisitado e atualizado e isso é também, muito né? importante. Porque às vezes o pessoal cria aquele negócio e fala, pô, tá resolvido, agora só daqui 50. Não, gente, pelo amor de Deus. É Ah, isso. Eu acho que aí vocês muito já bom. responderam a segunda pergunta do Kleber Paula Domingues. Vocês podem falar, por favor, se o modelo a ser seguido, se há um modelo a ser seguido nessa questão de planejamento societário? Acho que você acabou de falar, não, no fundo é para cada situação tem que ser pensado e desenvolvido, não tem um. Eu diria para o Ah, Kleder o seguinte: o modelo que ele deve seguir é o modelo de sentar todos os participantes à mesa, entender se já foi feito, se não foi feito, então desde o começo você elaborar da maneira correta, se já foi feito, quais são as correções, de acordo com as expectativas de cada um, de acordo com a natureza da empresa, a presença geográfica dela, e aí misturando todos os elementos: tributário, societário, comercial, financeiro, internacional, comércio exterior. Tudo isso influencia no modelo que você vai elaborar. e aí um ponto só importante que eu acho o seguinte, e esse processo sendo mediado por um terceiro totalmente isento, porque ele não tem conflito de interesse nenhum com a situação. Perfeito, Ele que perfeito. pode trazer, né, trazer luz, né, além do conhecimento técnico, obviamente, né, mas trazer aquela questão da isenção. Ele não tem interesse em nenhuma das partes, E né? Ele muitas vezes conduz esse isso. terceiro chama a realidade os outros. Olha, Exatamente. isso que também você está querendo, isso não é factível. Ou, é, então, o terceiro, pela isenção e por ser profissional, ele tem que. Vamos puxar para o advogado. Não é? O bom advogado não é o que fala o que o cliente quer ouvir, é aquele que fala Exatamente. o que o cliente precisa ouvir. Exato. Então, também já me deparei com essa situação de as pessoas quererem imaginar algo impossível, né? Legal, tem mais duas Exato. perguntas aqui. As duas são do Rodrigo Passos. A primeira é:
O acordo de cotistas serve exclusivamente para empresas SA ou aplica-se à LTDA e outros modelos? O de cotista ele é para limitada, o de acionista ele é Ah, para sociedades anônimas. mas só eles são parecidos, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de. Deixa eu só um ponto, assim, Pode falar. o Código Civil que hoje trata das sociedades limitadas não traz a figura do acordo de cotistas. A gente tem isso lá na lei das SAs, que o Código Civil Isso. aplica puro, subsidiariamente. Então a gente fala de acordo de cotistas porque a gente está tratando de uma limitada, mas o corpo dele é basicamente o mesmo PSA. de um Tá bom, acordo não. de acionistas. Tá? Imaginei. E a última pergunta aqui do Rodrigo Passos é: e sendo um documento sigiloso, apenas em momento de conflito será demonstrado e exigido seu cumprimento em alguma ação de ordem civil entre os sócios? Não, na verdade não. O acordo de acionista, o acordo de cotista, ele vai estar disponível para todos eles, né? Todos os cotistas, acionistas, afinal eles tiveram que contribuir e assinar, né? E é oponível a todos eles. Talvez a pergunta dele seja em relação a terceiros aqui, É um mas detalhe, assim, o acordo de acionistas, para sua validade, tem que estar arquivado na companhia. Então, é evidente que ele é um documento que tem cláusula de confidencialidade, mas ele, para validade, tem que ser arquivado na companhia, ou seja, ele está acessível a qualquer acionista. Mas os assuntos que são tratados num acordo de cotistas ou de acionistas, eles são ali tratados porque ninguém quer tratar no estatuto ou no contrato social, que é documento público, né? Então, é um documento que tem sim confidencialidade, terceiros provavelmente não vão ter acesso a isso, mas obrigatoriamente tem que estar arquivados na sede da companhia. Bacana. Uma última pergunta aqui do André Daibes. Todos esses documentos societários são basicamente contratos privados. Eles não esbarram na falta de tradição da vinculação aos contratos do Brasil? Eu confesso que eu não entendi essa pergunta, mas eu não sou advogado. Assim, eu acho que o único documento aí que está fora um pouco da realidade. Primeiro, assim, todos eles, contrato social e estatuto social, estão regrados por lei. O acordo de acionistas está regrado também por lei das SAs. O de cotista, subsidiariamente. Mas, pelo princípio da liberdade de contratar o que não é proibido, o protocolo familiar, que é algo que não existe, a gente não tem, a gente só tem literatura, né? A gente não tem nenhuma lei que trate disso, você está livre para contratar. Então, ele é admitido, inclusive, já existem poucos casos de enfrentamento no judiciário do protocolo familiar e todos eles tiveram a sua validade acatada, porque é livre contratar o que não é proibido. Boa. Interessante. Muito bom, muito bom. Então, gente, olha só, vejam, é, de novo, né? Eu acho que a grande palavra que se tem aqui, né, um termo, é justamente antecipação, né? Da gente ter ciência, né, de todo esse contexto, eu coloco como um risco, porque pode representar um risco, né? E uma das grandes missões que a gente tem aqui é justamente alertar tanto sobre oportunidades quanto riscos, mas aqui no Brasil, especialmente, sobre essa questão. Enfim, né? Então, tratem, né, o quanto antes, a antecipação, né, se debruçar, não é o momento agora. Tá, quando vai ser? Quando estourar a briga? Quando começar as discussões? Aí, desculpa, aí a coisa fica muito mais difícil, né? Então, eu vejo que, de novo, a gente bate muito nessa tecla, que é a antecipação, né? Eu costumo dizer também que problema bom é problema conhecido. Então, se você faz toda isso. né, aquela avaliação da empresa, né, ou aquele assessment da empresa, tá? A situação é essa. O que que vocês querem, né? Então, é isso, isso, isso. Tá bom. Então, regulamenta isso, seja através do protocolo familiar, faça refletir no contrato social, no acordo de cotistas, enfim, não sei. Mas traga ajuda profissional para lhe orientar o que que é melhor, né? Para você É, ter.
para você se preocupar e focar realmente naquilo que interessa, que é na longevidade e sustentabilidade da tua empresa, que está diretamente relacionado. E, obviamente, né, aquilo no seu core business, né? Mas você precisa ter essa estrutura, essa base da sua casa, né, do seu império, ela precisa estar muito sólida. O do risco é uma coisa que nós corremos todos os dias, né? Então, Exatamente. aliás, tem empresário que fala, não, aqui na minha empresa não tem risco, né? Então, provavelmente ele não é empresário, né? Então, assim, risco, Exatamente. nós temos todos os tipos de risco, né? Ainda mais num país como o nosso. Então, aí o risco vai à enésima potência, né? Mas veja, você poder, como você muito bem falou, prevenir, detectar quais são esses riscos. Mas eu não consigo ver. Para isso que você tem a ajuda dos profissionais. Esses terceiros que não fazem parte da sua empresa, que conseguem, com toda delicadeza, colocar o dedo na ferida ou nas feridas, para que você possa refletir e ver quais caminhos, não tem um caminho só, quer dizer, quais são os caminhos que você deveria trilhar para poder enfrentar essas questões aí que você nem estava esperando que estavam postas à mesa, né? Exatamente. Tem uma última questão aí, né, Medina, do Gustavo Ramírez, né? No caso em É, que sim, no pode caso falar. que um patriarca decide, na prática, individualmente, como fica a responsabilidade dos diretores da empresa, né? Quer Foi falar, aquilo que foi Ricardo? mencionado, né? Quem que, segundo o contrato social, quem que tem o poder de decisão lá? Eu acho que é bem nessa linha, né? Não, e o diretor tem responsabilidade, quer dizer, inclusive para não compactuar com alguma decisão da qual ele discorde e que possa botar ele em risco com o seu patrimônio e até risco criminal, né? Então não é porque o fundador ou o majoritário da empresa necessariamente tomou uma decisão, mas se isso tem reflexo para o diretor, ele deveria se opor. E a medida para se opor a isso, legal, é ter um bom programa de governança, é ter um bom programa de compliance, onde de verdade, quer dizer, essa decisão ela pode realmente não resultar em absolutamente qualquer coisa efetiva se ela estiver discrepante do restante da política já estabelecida e implementada na empresa. Vê quantas formas que tem de você poder cuidar dessa questão. Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, gente, eu falei que a coisa ia passar rápido, né? E de novo, e como de fato, né, já são 18h59, nós estamos aqui já há uma hora debatendo sobre o tema, mas eu tenho certeza que para você que está nos escutando, né, ficaram, ficaram os insights e ficaram os alertas, né, daquilo que você deve olhar, aonde que você deve procurar, o que que como você deve se preparar. Então, essa é uma grande função que a gente procura cumprir aqui, compartilhar com vocês, né, a todos que nos escutam. E aí, já de antemão, novamente, né, em nome da Board Academy, eu agradeço pela gentileza, né, tanto do Ricardo como do Luiz, de estarem aqui conosco, e isso vai acontecer várias vezes ainda. Se preparem que vem mais, tá, gente? Né, pela generosidade de estar aqui, né? A gente aqui conosco aqui nessa quinta-feira, compartilhando todo esse conhecimento. Então, de coração, muito obrigado, Ricardo e Luiz, né, pela generosidade. E o Medina também aí está aí conosco toda quinta-feira aí, trazendo também suas reflexões sobre o tema. E se você gostou, né, dá um like, né? Compartilha com os amigos que você acha que poderiam ter interesse nesse tema, né? Esse episódio ele fica gravado para você que é board member aqui da Board Academy, ele fica gravado na Board Class, na nossa plataforma. E para você que não é ainda, né? Você pode recuperar esse episódio no YouTube, tá? E qualquer dúvida também, nós estamos à disposição de todos aqui, tá certo? Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela audiência e pela participação, desejando aí uma boa noite a todos, tá bom?
Forte abraço, Luiz, Ricardo, Medina. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, gente.